Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre conversão de coordenadas geodésicas em topográficos locais, tá? Ou cartesianos locais no sistema topográfico local, tá? Seguindo aí algumas equações aí, né, da NBR 14166 de 98, mas de modo geral tive que consultar outras referências bibliográficas e coloco duas delas depois aí na descrição do vídeo, tá certo? Então vamos lá, olha só. Qual que é a situação? Eu tenho as coordenadas aqui de 3 pontos, tá? Essa estação aqui, por exemplo, MGJF, pertencente à RBMC. Tenho 2 pontos aqui, um denominado ponto elétrico, o outro ponto ônibus, e tem as coordenadas aqui em siglas 2000 desses pontos, tá? O que eu vou utilizar nesse exercício serão aqui as coordenadas aqui, latitude, longitude e altitude ortométrica, tá? Da estação MGJF não tem a altitude ortométrica. Eu utilizei o programa MapGeol 2015, entrei com as coordenadas geodésicas para determinar a ondulação geoidal. De posse da ondulação geoidal, eu calculei a altitude ortométrica, tá? Então é isso. Então, aqui, o que acontece? Eu tenho, olha só, vou ter que estabelecer uma origem do meu sistema topográfico local. Essa origem, né, neste exercício, tá, eu resolvi calcular a média das coordenadas, latitude, longitude do ponto. Eu poderia ter pego aqui a estação MGJF como origem, tá, do meu sistema topográfico local, mas aqui eu resolvi fazer a média porque depois eu vou calcular essas coordenadas no sistema geodésico local, tá? As coordenadas locais no sistema geodésico local, seguindo as especificações do INCRA, tá? Do Manual Técnico de Posicionamento, e vou fazer uma comparação, tá? Isso em outro vídeo. Mas vamos lá. Então, como que eu calculo a média? Eu venho aqui na funçãozinha, olha só, média. Repare que ele pega aqui os elementos da coluna. Aqui está até B7, que é essa linha, mas eu vou calcular até B5. Então, B5. Quero calcular a média dos outros elementos. Vem para cá, arrasta. Então, tem a média da latitude, tá? A média da origem e a média da altitude ortométrica, tá certo? Então, o que acontece? Olha, quando eu venho para o cálculo das coordenadas locais, essa daqui, ó, XP maiúsculo aqui, Y maiúsculo aqui, P, eu tenho as coordenadas topográficas locais dos pontos de interesse. Essas coordenadas aqui, ó, x0 e y0, as coordenadas do ponto de origem. Aqui é setado, sugerido aqui na NBR, que se adote 150 mil para x e 250 mil metros, né? 150 mil metros para x0, y0, 250 mil metros, tá certo? Então, o que eu tenho que calcular, na verdade, é esse xpzinho e o ypzinho. E por que eu tenho essas coordenadas aqui? Por que eu adiciono essas coordenadas? Para não trabalhar com coordenada negativa, tá? Então, como que eu calculo xpzinho? Xpzinho é uma diferença, um delta lambda 1, que é calculado desta forma. Como que ele é calculado? Ele é igual a diferença de longitude do ponto, menos a longitude da origem. Tudo que tiver aqui, pessoal, olha só, 0 ou O é origem. E tudo que tiver P é do ponto de interesse, tá certo? Então aqui, longitude do ponto de interesse menos a longitude da origem, dá o delta lambda. Então, delta lambda 1 vai ser o que? Delta lambda, só que esse delta lambda, olha só, aqui está em grau decimal. Então, tem que passar para segundos, tá? Por isso que tem esse apóstrofo aqui, ó. Então, delta lambda que multiplica 1 menos 3,9173 vezes 10 a menos 12 vezes delta lambda em segundo ao quadrado. Ou, delta lambda 1 é igual a delta lambda que multiplica 1 menos. Aí, delta lambda ao quadrado vezes seno de 1 segundo ao quadrado sobre 6, tá? Fecho parênteses aqui, fecho colchete. Então, calculo dessa forma. Depois, olha só, para calcular, só que nessa, o que acontece aqui, ó? A minha superfície de referência, no caso,
é o elipsoide, no caso o elipsoide do referencial geodésico adotado, que é o Sirgas 2000. Então, o elipsoide do Sirgas 2000, GRS 80. Só que para fins de cálculo, tá? A gente utiliza aqui, seguindo o que preconiza a NBR 1466, a esfera de adaptação de Gauss, né? O R0, tá? Que vai ser igual ao que? A raiz quadrada do raio de curvatura da seção meridiana no ponto origem, calculado para o ponto origem do sistema topográfico local, que multiplica o que? N0, que é o raio de curvatura da seção primeira vertical, também calculado para o ponto de latitude do ponto de origem, tá? Então esse R0 é calculado para o ponto origem. Então tá aqui, ó. NP, raio de curvatura da seção primeira vertical no ponto de interesse, raio de curvatura da seção meridiana primeira vertical no ponto origem do sistema topográfico local, e o raio de curvatura da seção meridiana no ponto origem do sistema topográfico local, tá? E eu preciso calcular também, olha só, o que acontece nessa norma. Eu tenho um plano, tá? Que ele é tangente, um plano horizontal que ele é tangente à superfície referência, no caso do elipsoide, tá? Num ponto origem. Só que esse plano do horizonte local é elevado, tá? Você eleva esse plano do horizonte local à altitude média do terreno que você está levantando, da área de abrangência aí do sistema, tá? Na verdade. Então, no caso, essa altitude média que a gente vai elevar esse plano do horizonte local, que é o plano que é tangente à superfície de referência, é essa altitude aqui, ó, tá? Que eu calculei pela média dos elementos, tá? Se eu tivesse escolhido aqui o ponto elétrico como origem do meu sistema, tá? Eu utilizaria aqui a latitude e longitude, mas a altitude da origem seria a altitude média dos pontos, tá? Altitude ortométrica média. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Calculando aqui esse XPzinho. Primeiramente, olha só, vou calcular aqui o delta lambda, d lambda. D lambda vai ser o que d lambda? D lambda é o que? A longitude do ponto de interesse menos a longitude da origem, tá certo? Então tem para os três, olha só. Sempre, na verdade, o que acontece? Se eu fiz isso, olha só, ele saiu aqui. Para não acontecer isso, eu tenho que fixar aqui o B8, ó. Fixo aqui dessa forma, tá? Então repare que eu vou recalcular. Aqui, ó, fixou, fixou, fixou. Só que eu tô pegando o que? Errado, né? É a longitude do ponto menos a longitude da origem, tá? Então é essa daqui, pessoal. Desculpe aí, tá? Então olha só, conferindo, longitude do ponto ônibus menos a longitude da origem. Longitude da estação MGJF menos a longitude da origem. Então, feito isso, eu vou fazer o que agora? Olha só, delta lambda 1. D lambda 1 vai ser igual ao que? Olha só que este valor aqui tem que estar em segundos. Então vai ficar o que? Olha só, delta lambda vezes 3.600, porque eu vou passar de grau decimal para segundos, tá? Que multiplica o que? 1 menos 3,9173 vezes 10 a menos 12 vezes delta lambda em segundo, olha só, delta lambda vezes 3.600, porque eu para passar o grau decimal para segundo, ao quadrado, certo? Fiz isso para esse ponto, vou fazer para os demais, ó. Prontinho. Agora eu vou calcular, olha só, o raio de curvatura
raio de curvatura. Raio de curvatura de quê? Da seção primeira vertical. Vai ser o que? O N. Aqui é o N da origem. Eu vou calcular o N da origem, tá? N0, olha só. E aqui vou calcular o N dos pontos, tá certo? Então o N da origem vai ser o que? Olha só. Ah, vai ser o semi-eixo maior do elipsoide, o A. Aqui, 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, vezes seno ao quadrado da latitude do ponto elevado a meio. Então, o que acontece? Eu preciso calcular a primeira excentricidade ao quadrado. Primeira excentricidade ao quadrado é igual a 2 vezes o F, que é o achatamento, menos o F ao quadrado, tá? Então, calculei aqui primeira excentricidade ao quadrado. Então, agora, o raio de curvatura da seção primeiro vertical no ponto origem vai ser igual a semi-eixo maior do elipsoide dividido 1 menos primeira excentricidade ao quadrado vezes seno, tá? Vou abrir o parênteses, olha só, seno radianos de quem? Da latitude da origem. A latitude da origem, tá? Raio de curvatura da seção primeira vertical no ponto origem elevado ao quadrado, fecho aqui e elevo a meio. Elevar a meio é a mesma coisa que 0,5, tá? Mesma coisa, olha só, para os demais pontos. Vou colocar aqui, ó. Só que aqui, em vez de colocar a latitude da origem, eu vou colocar a latitude do ponto, olha só. Latitude do ponto. A diferença é essa, ó. O N0, eu calculo o raio de curvatura da seção primeiro vertical no ponto origem do sistema topográfico local. E o NP é o raio de curvatura da seção primeiro vertical no ponto de interesse. Então tá aqui, ó, ponto de interesse. Tá? Feito isso, eu vou fazer o que? Olha só, posso copiar igual. Só que aqui eu vou trocar, olha só, o ponto, eu só troco aqui, ó. Por que eu fiz isso? Ah, eu poderia fixar as colunas que não mudam e arrastar, clicar e arrastar, fica a critério, tá? Então olha só mudou a latitude, tá? Então, NP. Agora, olha só, calculei o raio de curvatura da seção primeiro vertical, raio de curvatura da seção no ponto origem do sistema topográfico local e no ponto de interesse. Agora, o raio de curvatura da seção meridiana para o ponto origem, tá? Vai ser igual ao que? Veja bem, o que está mudando aqui, olha só, essa partezinha aqui é igual a esta, tá? Então eu vou copiar, olha só, igual, só que o que está mudando aqui, ó, essa daqui tem o A que multiplica o que? 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, que é este daqui, tá? Vou abrir e fechar um parênteses aqui, ó. Sobre o que? Olha só, 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, vencendo ao quadrado aí ainda tá do que? Do ponto origem, tá? B8 da latitude do ponto origem, só que aqui é elevado a 3 meios, 3 dividido por 2 dá 1,5, tá? Então tá aqui, ó, raio de curvatura da seção meridiana no ponto origem do sistema topográfico local. Agora eu tenho condições de calcular o que? O R0. O R0 é a esfera de adaptação de Gauss, ou raio médio do local, ou ainda raio médio da Terra no ponto considerado origem, né? No caso do sistema. Então vai ser o que? Raiz de quem? M0 vezes N0. Tá aqui, ó. Pronto. O R0. Certo?
Posso agora também calcular o fator de elevação, o Czinho. Czinho vai ser igual ao quê? Igual o R0, que a gente acabou de calcular, é o raio da esfera de adaptação de Gauss. Olha só, vai ficar o quê? Abro parênteses, o R0 mais a altitude média do terreno. Essa altitude média, a gente calculou a média das altitudes dos pontos, tá? Fecha o parênteses, dividido pelo raio da esfera de adaptação de Gauss, tá? Conferindo, olha só, isso aí. Então, o que que acontece? Todas as coordenadas que eu calculo no plano do horizonte local deverão ser multiplicadas pelo C. Para quê? Para elevá-las para o plano topográfico local. Tá certo? Então, agora, olha só. O delta lambda aqui, como que eu calculo o XPzinho? Delta lambda 1, que eu tenho. Cosseno do ponto, eu tenho. O N do ponto, eu tenho. O seno de 1 segundo eu faço fazer, vezes o Czinho, que eu também tenho. Então, XPzinho. Aqui eu vou colocar de quem? Olha só, vou copiar os pontos. Opa. Copiei aqui, ó. Então, beleza. Como que vai? Aqui, só para facilitar. Não, vou deixar aqui mesmo. Vou colocar aqui, ó. XP. XP, então, vai ser o quê? Delta lambda 1. Delta lambda 1. Vezes, olha só, cosseno da latitude do ponto. Cosseno radianos de quem? Da latitude do ponto de interesse. Vezes o NP, que é o raio de curvatura da seção primeiro vertical do ponto, tá? No caso, para os 3 pontos aqui, ó. Vezes, agora aqui, ó, seno de seno de quem? De radianos, 1 dividido por 3.600, para passar segundo para grau, tá? Vezes o Czinho. Então dá igual. Então olha só, esse XP, gente, é como se fosse um delta X do X do ponto menos o X da origem, tá? Agora olha só, o que que tá variando? O que que eu tenho que manter fixo? O que eu tenho que manter fixo aqui é simplesmente o Czinho. Então o Czinho é esse B22, então tem que fixar ele aqui, ó. Só adicionar o cifrão. Vou fazer isso aqui, ó, só para facilitar aqui o entendimento. Então tá aqui, ó. Agora, olha só, calculei então o XPzinho. Beleza. E agora, para calcular o X do ponto, tá? Esses 3 pontos, X do ponto, que é o XPzão, tá? Vai ser igual o quê? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, x0 da origem aqui, ó. X0 da origem é igual a 150.000 metros. O y0 da origem vai ser igual a 250.000 metros, tá? Pronto, 250.000 metros. Então, o x aqui do ponto, ó, XP, vai ser igual a 150.000, que é o x0. Olha só, x0 mais o XPzinho. Mais o XPzinho. Então, repara o seguinte. Aqui, como eu vou arrastar, isso aqui não pode variar. Então, B9, ó, B9 tem que ser fixo. Fixei.
Então calculo aqui, ó, e arrasto. Repara o seguinte, vai pegar este mais 150.000 metros, tá? Então tá aí, olha só, as nossas coordenadas x, as coordenadas topográficas ou as coordenadas locais no sistema topográfico local. Então, agora, feito isso, vamos calcular o que? O y, tá? Lembrando que essa altitude ortométrica média, ela foi calculada pela média das altitudes ortométricas dos pontos de interesse, tá? Então, para calcular, vou chegar isso aqui para lá, para facilitar aqui para vocês. Tem o seguinte, ó. Como que eu calculo o y p'? Vai ser o quê? 1 sobre b. Opa, agora olha só, eu vou ter que calcular os outros coeficientes, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, b, por exemplo. Na verdade, eu vou colocar aqui, olha só, primeiro d lat. D lat vai ser igual o quê? Latitude do ponto, latitude do ponto menos a latitude da origem do sistema topográfico local, que é este, tá? Então, o que eu posso variar? Eu posso variar isso aqui, eu tenho que fixar. Fixei isso, o que eu faço agora? Arrasto. Então, olha só conferindo. Tudo certo. Repare que eu tenho que passar esse valor para segundo, tá? Mas não tem problema. Vou colocar aqui, ó, delat em segundos, tá, gente? Só para facilitar. Basta multiplicar esse valor vezes 3.600, tá? Tem alguma coisa errada aqui, ó. Eu peguei um valor errado. É a latitude menos esse valor, ó. Latitude do ponto menos a latitude da origem, tá? Desculpem aí. Pronto, resolvido. Então, o delta lat vai ser igual ao que? Repare que aqui vai ser, vamos lá, vai ser igual delat em segundo vezes, abro parênteses, 1 menos 3,917 3 vezes 10 a menos 12, fecho parênteses, fecho não, vezes delta lambda ao quadrado, fecho parênteses. Então tá aqui, ó, delta lat 1, d lat 1, tá? Então fiz o que? Olha só, d lat em segundos, que multiplica 1 menos 3,9173 vezes 10 a menos 12 vezes a diferença de latitude em segundos ao quadrado. Essa diferença de latitude é a latitude do ponto menos a latitude da origem. Então, calculamos, olha só, delta lat 1, tá? Agora, vamos calcular o que? O B, tá? Calcular o B, ó. Coeficiente B, coeficiente C, coeficiente D. Repare o seguinte, ó. Esses coeficientes aqui, eles são calculados todos, olha só, para o ponto origem, tá? Então tem que, olha só, coeficiente B, C, D e E, tá? Então, olha só, todos eles calculados para o ponto origem do sistema geodésico local. Então, B vai ser igual a 1 sobre o que? M0, que é o raio de curvatura da seção meridiana no ponto origem, vezes o que? Seno radianos 1 dividido 3.600, tá? Vou colocar aqui, ó,
Prontinho. Agora o B. O que é o C? O C vai ser igual a tangente de quem? Radianos da latitude do ponto origem do sistema geodésico local dividido 2 vezes o raio de curvatura da seção meridiana vezes o raio de curvatura da seção primeiro vertical vezes o que? Seno radianos 1 dividido 3.600. Tá? Então vai ficar o que? Tangente da latitude do ponto origem sobre 2 vezes o raio de curvatura da seção meridiana calculado por ponto origem, tá aqui. Raio de curvatura da seção primeiro vertical também tá aqui, ó. Raio de curvatura da seção primeiro vertical e raio de curvatura da seção meridiana, tá? Vou colocar aqui, ó. Então aqui, ó, os dois raios de curvatura da seção primeiro vertical e raio de curvatura da seção meridiana. Agora o coeficiente D. O D vai ser igual ao quê? Olha só, posso abrir o parênteses 3 vezes. Primeira excentricidade ao quadrado, tá aqui. Vezes seno radianos da latitude em grau decimal, tá? Vezes cosseno radianos de quem? Da latitude da origem do sistema geodésico local vezes seno radianos 1 dividido 3.600. Tá? Então calculei o que? Só a primeira parte, né? Repara o seguinte, ó. Quando eu faço isso aqui, fecho aqui, ó. Fecho aqui, aqui e aqui. Agora vai ser o que? Dividido 2 vezes o que? A raiz de quem? 1 menos primeira excentricidade ao quadrado vezes, abro parênteses, seno de radianos da latitude do ponto origem, fecho aqui, fecho aqui, fecho aqui ao quadrado. Agora fecha a parte de baixo aqui, olha só. Na raiz elevado a 3 e fecho o parênteses, tá? Prontinho. Então calculei o D. O E vai ser igual ao que? 1 mais 3 vezes. Agora, olha só, como é tangente ao quadrado, eu tenho que colocar aqui, ó, tan radianos de quem? Da latitude da origem, fecho parênteses, ao quadrado. Vou colocar aqui um parênteses a mais aqui. Vou dividir tudo isso daqui por 6 vezes raio de curvatura da seção primeiro vertical ao quadrado. Tá? Vou fechar aqui vou abrir um parênteses aqui. Vou fechar outro aqui para ficar certinho. Então 3 vezes tangente
do radianos da latitude da origem ao quadrado. Certinho. Então agora, olha só. Calculei o B, C, D e E. Para calcular o y pequenininho do ponto P, vai ser o que? 1 sobre B, já tem. Delta φ, que é delta latitude, 1 eu tenho. O C eu tenho, xpzinho eu tenho. D eu tenho. Então todos os elementos aqui, olha só, eu tenho. Então agora, pessoal, tem o que? Tem os elementos aqui calculados, tem todos os elementos, eu posso calcular o y de P, tá? Só que esse xpzinho aqui que eu vou utilizar, ele não é o que? Este daqui, porque este xpzinho aqui já está com o efeito do fator de elevação, tá? Então, eu calculo aqui, vou só arrastar aqui, eu calculo um xp, vou colocar aqui, ó, equação, tá? Que é o que eu utilizo na equação yp, que vai ser o que? Que vai ser esse elemento aqui, olha só, só que eu vou tirar o C, tá? Tirei o C, que é o Czinho, que é o fator de elevação. Então peguei isso aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai. Beleza. Só que eu vou tirar o que? O Czinho, tá? Então aqui eu tiro o Czinho. Tem que tirar o Czinho de todos. Então aqui tirei o Czinho e aqui tirei o Czinho. Certo? Agora é esse xpzinho aqui, tá? Xpzinho de y que eu vou utilizar. Então, vou calcular aqui, ó, y de P. O y de P vai ser igual ao que? Olha só. 1 sobre B. Tá? Vou colocar aqui entre parênteses, tá? Vezes delta lat, olha só, delta φ1. Delta φ1 é esse daqui, ó. Mais C, que multiplica xpzinho ao quadrado, mais D, que multiplica o que? Delta lat ao quadrado. Aqui, ó. Mais o E, que multiplica o que? Delta φ1 vezes xp ao quadrado, mais o E, que multiplica aqui o C, tá? O C é este daqui, ó. Vai ser o que? F26 vezes F26 vezes F26 vezes XP a quarta. Fecho o parênteses, as chaves aqui, vezes o Czinho, tá? Só conferindo, olha só, se ele pegou aqui o C, ele pegou, tá? Ou de outra forma, só afastando aqui, ele pegou assim, ó, B, F26, F26, certinho. Então agora, olha só, o que vai variar aqui? O que pode variar é o F, olha só, F13,
O F25, olha só, F25 ele não varia. Depois, o F13 ele varia. O F26 ele varia. O C26 ele varia. F27 ele não varia. O F13 ele varia. O F28 ele não varia. O F13 ele varia. C26 ele varia. F28 ele não varia. O F26 ele varia, não varia. C26 ele varia. E o B22 ele é fixo. V22 ele é fixo, tá? Então vamos verificar aqui. Só conferindo aqui. F13 varia. F26 varia. Não, F26 não varia. F26 não varia. F26 não varia. C26 varia. F27 não varia. F28 não varia. F13 varia. F28 varia, não varia. F26 também não varia. B22. Tá? Todos os F aqui, F15 varia. F28, F27, C28 varia. F15 varia, tá certo. F25 fixo também, tá certo agora. Então calculei o que? Calculei aqui o Y pequeno, tá? Dos pontos, que é como se fosse o delta Y. E agora Y do ponto P vai ser igual Y da origem mais o valor de Y. Só que eu vou fixar o Y da origem, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou conferir com o valor calculado no Data GeoSys, tá? Eu venho aqui, conversão de coordenadas, sistema de coordenadas, geodésico para topográficos, data e sirgas, tá? As coordenadas do ponto de controle, no caso é a origem, olha só, essas são essas coordenadas, e a altitude média do local, tá? E para essa latitude e longitude, coordenada do ponto de controle, eu atribuí o que? 150.000, 250.000. Qual latitude que eu quis transformar aqui para título de comparação? Foi a do 26, 21, 46, 39. Deixa eu ver. 21, 46, 21, 46, 39. Do ponto elétrica, tá? Do ponto elétrico. Então vem aqui, eu mando calcular, tá? Deu o que? 14.9979, 14.9979,497, ó. O outro 24.9939.828, que ele vem aqui para
8. Então, 8, 2, 8. E a altitude aqui é a mesma, tá? Porque os pontos, todos os pontos estarão no plano topográfico local, ou seja, de altitude média, tá? Vamos pegar outro aqui, tá? Vamos pegar esse outro ponto, vamos fazer aqui a conversão, tá? A título aí de comparação, vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, menos 21,46, 36, 59, 761. A longitude, menos 43,22, 21, não tem vírgula, 21, 27, 987, tá? Altitude do plano topográfico local. Calcular. Então, vamos verificar aqui se dá certo. Então, MGJF, ó, 14.999.5,571. Arredondando aqui, vai para 1, 571. Y, 250, 036, 051. Tá certo? O último aqui, tá? Ponto ônibus. Vamos dar uma olhadinha aqui, ponto ônibus, tá? Só para fazer esse cálculo. Coloca aqui, ó, menos 21,46, 36, 9854. Longitude, menos 43 graus, 22, 20, 25, 80. Tá? Calcular. Então aqui deu, olha só, 150, 024, 150, 024, vírgula 932, 932, tá? Aqui é para 1, mas 932, 3 casas decimais. O próximo, 250, 024, 250, 024, 122, certo? Então, esses cálculos aqui, eles fecharam, tá? Com o que o Data Geosys, por exemplo, utiliza. Bom, gente, vale ressaltar que esse valor aqui, olha só, esse XPzinho aqui, esse XPzinho aqui, esse XPzinho aqui, é esse XP, tá? Sem o que? O fator de elevação. Por quê? Porque se eu pegasse esse Pzinho aqui já com fator de elevação, ele elevaria de novo, entendeu? Multiplicaria por esse valor novamente. Então, por isso que é este valor sem o XP, sem o valor da elevação. O fator sem ter sido multiplicado pelo fator de elevação. Então, empreguei essas equações, a gente viu que está correto. Espero que vocês tenham entendido. Isso aí, um abraço, até mais.